Olá, pessoal. Estamos em mais um Caminhando e hoje com um assunto muito especial, mas eu deixo que seja nosso querido irmão Darlan Oliveira que vai iniciar e puxar o assunto. Darlan. Maravilha, salve Marcelo, salve todo o povo que nos acompanha. É sempre uma alegria estarmos caminhando. A ONU instituiu todo 1º de outubro como o Dia da Pessoa Idosa. E claro que hoje o nosso caminhando não podia tratar de outro assunto. Eu que sou um apaixonado por essa geração, podemos começar, né, dar continuidade a esse caminhando, entendendo por quê, né? Então, Marcelo, qual o objetivo? Por que a ONU trouxe esse processo de falar no 1º de outubro da pessoa idosa? Eu acho que em todos os países as pessoas humanas no capitalismo valem por aquilo que produzem. E você produz na sociedade capitalista, de preferência jovem. Quando você vai chegando a 40 anos, 50 anos, não é nem velho, não é nem da minha idade, de 70. Eu estou falando dos de 40, 50, ou seja, começa a ter dificuldade de arrumar emprego. Se houver na concorrência uma pessoa de 20 ou de 30 e uma pessoa de 45, 50, já é a pessoa de 45, 50 que é deixada de lado. Para todo tipo de trabalho na sociedade. E a ONU percebe isso, a marginalização das pessoas mais idosas que não produzem mais. Então, o idoso ele não está mais produzindo do mesmo jeito que ele fez há 20, 30, durante 30 anos da vida dele. E aí o que é que acontece? Os governos, como a gente tem no governo brasileiro, diz: gente, pesa demais a aposentadoria, nós não temos como pagar, tem que colocar numa idade mais alta, tem que diminuir as aposentadorias, é um rombo no país. Significa, o idoso, a pessoa idosa, é considerada como estorvo. O que é que as famílias fazem, Darlan, nos países considerados ricos? Abrigo, depósito de velhos esperando a morte, que tem tudo, elevadores, televisões do último tipo, mas estão lá sozinhos, sem fazer nada, comendo, bebendo e esperando que chegue a doença e leve. Como é que é na sociedade do candomblé? Como é que é na Umbanda? Como é que é nas comunidades indígenas? Não existe isso. Eu vou na comunidade da mãe Estela, mãe de santo tinha 90 anos, as pessoas idosas estão lá dançando com as jovens, todo mundo junto, todo mundo filho de orixá. Não existe qualquer problema deste ponto. Vá numa aldeia africana e veja se você vai saber quem é que é aposentado. Não existe aposentado. Ninguém se aposenta do amor, ninguém se aposenta do carinho, ninguém se aposenta da responsabilidade de uns pelos outros. Você pegar sua mãe e colocá-la num asilo, você pegar seu pai e colocá-lo num... Como é que fica? Então, gente, a Igreja Católica, desde que a ONU instituiu o Dia da Pessoa Idosa, a CNBB no Brasil criou a Pastoral das Pessoas de Terceira Idade. E aí, Marcelo, na instituição desse Dia Internacional da Pessoa Idosa e a instituição da Pastoral dos Idosos pela CNBB, em 2004, eu acho, houve em algumas arquidioceses e dioceses a instituição dessa pastoral. Como é que ela funciona efetivamente? Qual é o objetivo da pastoral dos idosos ou da pessoa idosa? Em muitas dioceses, essas pastorais reúnem as pessoas idosas e também trabalham em conscientizar as comunidades paroquiais, os grupos na Igreja Católica, da importância de os idosos não ficarem por fora, porque o que ocorre muitas vezes é que as pessoas dizem: coitadinho, está velhinho, deixa ele lá, tal, não mexe mais não.
e aí cria uma espécie de aposentadoria dentro do caminho da igreja. Isso marginaliza a pessoa idosa. E não ao contrário das comunidades tradicionais, em que a pessoa idosa é absolutamente dentro de todo o processo de caminho espiritual, a gente perde uma colaboração muito importante. Então, o objetivo das pastorais das pessoas idosas é, primeiro, conscientizar os próprios idosos de que eles são sujeitos ativos de seu próprio caminho, que ninguém pode, como se fosse assim, colocar um pijama, né, no que diz respeito à missão no mundo. A missão não é que uma pessoa de 50 anos até 50 anos tem missão e depois deixa de ter. Não existe isso. E a missão é permanente, é sempre, todo mundo é fundamental. Na Bíblia, Deus começou a história de todo o povo bíblico com Abraão, que era um velho de mais de 80 anos e casado com uma mulher estéril. Então, nunca Dom Helder falava das minorias abraâmicas. O que é minoria abraâmica? Quer dizer, como é que a minoria abraâmica ela pode mudar o mundo? Se integra pessoas mais idosas e pessoas não idosas, inclusive juventude, mas todo mundo integrado no mesmo projeto. Então, isso é uma coisa. E a outra qual é a tarefa própria, então, do mais idoso? O que eles podem fazer? Eu conheço um padre que depois se tornou bispo, em Minas Gerais, que ele tinha uma paróquia no centro da cidade, como se fosse aqui no Recife, Santo Antônio, ou uma paróquia assim, bem central, né? E o que é que ele fez? Houve uma missa de domingo em que ele disse, no final da missa, eu queria pedir às pessoas idosas que estão aqui presentes, todas as pessoas de maiores de 65 anos, que, por favor, depois da missa, não fossem embora. Fiquem aqui, que eu quero conversar com vocês. E aí o pessoal ficou, umas 30, 40 pessoas, depois da missa do domingo, e ele disse, o que vocês estão fazendo em casa? Vendo televisão, as senhoras estão fazendo o quê? Fazendo crochê, e pronto. Eu sou um só aqui na paróquia, e muita gente me procura para conversar, para pedir conselho, e eu acho que até eu não sou a pessoa mais adequada. Vocês que são de idade, que têm muita sabedoria, seriam muito mais adequados para aconselhar as pessoas que precisam e que vêm aqui pedir ajuda do que eu. Então, o que é que eu vou propor? Um ministério do aconselhamento. E eu vou formar vocês, a gente vai ter conversas para isso, e cada um de vocês vai fazer uma escala. Eu vou colocar num papel aqui e passar neste papel para cada um de vocês dizerem: eu posso estar aqui na paróquia para à disposição das pessoas que quiserem conversar, de 8 às 10, toda segunda-feira. Aí o outro diz: eu dou de 2 às 4, cada sexta-feira. O outro diz: eu dou de 4 às 6, toda quinta-feira. Então, vamos fazer um quadro e todos os dias, de segunda a sábado, de 8 da manhã a meio-dia e das 2 às 6, vão ter aqui pessoas, homens e mulheres, que são ordenados. Eu vou fazer uma bênção e imposição de mãos para, em nome de Deus, acolher e aconselhar as pessoas que querem conversar, se abrirem. Ele me disse: nunca eu passei por essas salas, são 6 salas, que não tivessem pessoas conversando e, às vezes, até uma filazinha de gente esperando para entrar. E também nunca tive nenhum momento, nenhum quadro em que alguém que foi aconselhado diga: eu não gostei tanto, ou eu, no fundo, eu queria falar com o padre, eu acho que o padre fez falta. Absolutamente. Todos e todas
que passaram por isso acharam uma experiência maravilhosa. Agora, a minha pergunta para você é por que não fazemos isso? Por que na maioria tem tanta gente de idade em casa, como se fosse morfando, sem fazer nada, porque não é pedido isso? Então, Rejane, é a pastoral dos idosos que deve fazer essa função e deve colocar as pessoas de idade absolutamente integradas dentro da vida e as pessoas nossas. Por exemplo, você vê uma sociedade em que os ônibus têm degrau que a pessoa alta não consegue, a pessoa de idade não consegue subir. Por exemplo, tenho 75 e me sinto, apesar do acidente que eu tive, né? Eu caí, quebrei uma perna, mas eu consigo subir em ônibus, descer e tudo. Mas tem muita gente que não está conseguindo. Por quê? Porque a sociedade é pensada para jovem. E nós temos que pensar a sociedade para todo mundo. E não só para as pessoas como se fosse assim. Enquanto produz, vale. Quando passa a se aposentar e não tem mais emprego, então não precisa mais. Quer dizer, tem que vencer isso aí, tá certo? Eu diria, retomando a sua fala inicial, né, que os idosos, tanto nos terreiros como em comunidades indígenas e outras comunidades também, são as pessoas mais importantes. E eu tenho um respeito, uma admiração e uma gratidão muito grande às pessoas idosas, porque são as pessoas que nos ensinam, né, que nos deixam o seu legado. E aí, Marcelo, diante dessa maravilha, diante de tantas coisas boas que podemos testemunhar, né, nessa entrevista, de que forma a gente pode linkar com a espiritualidade? Eu acho que a espiritualidade, Darlan, é ver Deus no outro. A espiritualidade para o cristão é ver Cristo no outro. E é poder ouvir do outro e da outra uma palavra de Deus. Acontece que hoje em dia, muita gente da juventude acha que você já está superado, você já passou. Como se dissesse, não tenho mais nada que aprender de você. Não tenho mais nada que você pode me ajudar. Muitas vezes o velho, a velha, eu digo isso porque eu sou, olha e percebe um olhar quase de ironia, quase de zombaria. E olha que eu estou em plena atividade na minha vida, mas você imagina uma pessoa aposentada, lá de pijama, que já não está mais atuando por isso ou por aquilo. Então, se sente mal. E aí a proposta para a gente é, gente, os índios dizem que cada pessoa idosa é uma biblioteca viva. E o que é que a gente faz com a biblioteca? Joga os livros fora? Queima os livros? Ou com a biblioteca a gente se sacia daquela experiência? O idoso, ele tem que ser aberto a ouvir o jovem. E aí vem o diálogo intergeracional, o diálogo entre as gerações. Eu aprendo todo dia com você, Darlan, com os irmãos e irmãs da Secretaria Ecumênica, e quero aprender. Então, o jovem tem muito a dar, muito a contribuir, muito a ensinar. Mas é no diálogo, é nessa troca. E isso é a dimensão da espiritualidade. Tá certo? Com certeza, Marcelo. Eu costumo dizer que eu tenho a honra, né? Eu tive a sorte de ser quase que um escolhido de Deus, né? A gente sempre brinca assim, de ter a oportunidade de viver esse diálogo intergeracional. Na Secretaria Ecumênica, né, como a gente tem esse diálogo, esse aprendizado mútuo, acho que eu ganho muito diariamente nesse processo do diálogo intergeracional na Secretaria, mas também fora dela. Sempre que eu vou a uma comunidade, sempre que eu volto nas terras onde eu nasci, na comunidade onde eu nasci, as pessoas idosas têm muito a nos ensinar, tanto da forma de espiritualidade, como de vivência, como experiência de vida. Às vezes detalhes simples, mas que sempre têm a contribuir. E aí fica uma mensagem para a juventude, né? Que hoje muitos jovens ainda não conseguem, não têm paciência com seus pais, com seus avós, com seus tios e tias mais velhos, né? Então, são
fontes de sabedoria, são poços de sabedoria. Então, conversem, dialoguem, brinquem, fiquem juntos, fiquem perto, sintam o cheiro, porque com certeza tem muito a nos ensinar. Graças a Deus, que alegria, estamos chegando no final do Caminhando, mas ficou aí para vocês esse envio, né, para a gente dialogar e criar diálogo entre gerações nas famílias, na rua, no trabalho, em todo canto. Muito obrigado, Darlan, uma alegria grande. Vamos continuar juntos caminhando. Maravilha, beijo no coração, meu povo, e a gente segue caminhando. E aí, pessoal, chegamos a mais um final de um programa Caminhando, hoje dedicado ao Dia da Pessoa Idosa. E aí eu convido vocês a lerem o artigo que Marcelo escreveu para maiores de 60 anos, onde ele fala sobre o papel da pessoa idosa nos dias de hoje, fala sobre a criatividade que vem também com a idade e com a maturidade, no blog Porta-Voz. Eu vou colocar o endereço aí para vocês e aí vocês podem ler esse artigo para complementar o nosso programa. Bom dia para todos e até a próxima.